E aí, Giovanni, qual é a novidade dessa semana aí? Está chegando o prazo de acertar com o Leão. Agora é um momento decisivo, não é? Quem, porventura, não tenha arrecadado a documentação, agora está chegando finalmente. A parte final do prazo, não é? O tempo de entrega, o tempo tempestivo de entrega da declaração vai até o final de abril. E nós, nesse mês de abril, estamos dando entrevista acerca do imposto de renda, que é o tema do momento aí para os telespectadores. Com certeza. E nunca é demais lembrar que é muito bom para as pessoas não deixar para a última hora. Sabe por quê? Porque às vezes falta um papel, até tu fazer a requisição, tentar pegar esse papel, né, para comprovar alguma coisa, né, você pode perder o prazo. Né, e aí tem multa, né? O importante é não perder o prazo. Vamos imaginar que falte algum papel, falte alguma informação. Importante, entrega a declaração com as informações que você obteve. E se for o caso, em seguida, né, obtenha esse documento e retifique a declaração no momento imediatamente posterior. Isso é uma dica muito importante. Porque se atrasar a entrega da declaração, a pessoa vai ficar numa situação de irregularidade perante a fiscalização, não é? Claro. Perante a Receita Federal, e ainda vai estar sujeita a multa. Né? E a multa pode chegar a 20% do imposto devido. Perfeito. Mas qual é a grande dica de hoje? Bom, eu pretendo hoje conversar os aspectos gerais acerca das despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Então, a pessoa, quando vai fazer a declaração, ela pode optar pelo desconto simplificado. O que é o desconto simplificado? É a presunção de que tu vai ter as despesas de 20% sobre o rendimento tributável. E, nesse caso, se a pessoa optar pelo desconto simplificado, ela até pode lançar lá as despesas legais, mas as despesas não serão computadas para os fins de cálculo do imposto de renda. A opção pelos descontos legais, então o sujeito vai agregar na declaração todos os comprovantes, todas as informações, para obter a base de cálculo do imposto de renda devido. Então, são essas duas escolhas. A pessoa escolhe no momento da entrega da declaração. Então, entregou, optou pelo desconto simplificado, depois, se verificar que as deduções legais valeria mais a pena, não pode mais voltar atrás. Então, a opção é no momento da entrega da declaração. Existe, no entanto, uma exceção a essa regra. Se o sujeito entrega hoje a declaração pelo desconto simplificado e até a data da entrega tempestiva, que seria até o dia 30 de abril, resolveu mudar, então até o dia 30 de abril é possível mudar. Agora, se passou do dia 30 de abril, então aí já não é mais possível mudar a forma de opção da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Alguma pergunta, meu doutor? Eu acho interessante a questão colocada pelo Giovanni em relação à documentação dedutível, porque o fisco muitas vezes não aceita a documentação porque ela não está revestida daquelas formalidades legais exigidas pelo próprio fisco. E um dos casos que se nota isso é justamente na despesa médica. Então, qual seria a sua recomendação na busca desses documentos para depois não ter esse problema de glosa, glosa e multa, né? É uma coisa que acontece muito frequentemente, então é importante, ela pergunta, né? Muito bom. Então, as despesas, os gastos que o titular ou o dependente que consta da declaração tiveram no decorrer do ano calendário com despesas médicas, elas são integralmente dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Não existe limite. Então, em função disso, ela é uma despesa muito importante. Até porque os gastos com despesa médica, eles são relevantes, porque, via de regra, esses gastos custam caro para o contribuinte. E hoje, cada vez mais, né, as pessoas têm que recorrer a isso. Né? Cada vez mais, exatamente. Porque, infelizmente, o poder público não fornece para o cidadão né, uma saúde, né, um sistema de saúde... A retribuição é um imposto que ele é pago, né? Como? É uma retribuição ao imposto que ele é pago, o governo não retorna. Né? Infelizmente, não. Existem tantos outros atributos do governo que não retornam, mas o governo confere limites. Para o caso de despesas médicas, não há o limite. Mas é importante que o contribuinte se atente às questões formais do documento recebido do médico, por exemplo. Então, quando o sujeito vai fazer uma consulta, vai fazer um tratamento com o médico, o paciente pede recibo, ou mesmo sem pedir recibo, em tese o médico tem que fornecer o recibo, né?
E esse recibo necessariamente tem que ter lá o valor que foi pago a título dessa consulta ou desse tratamento, o nome e o CPF de quem pagou, o nome e o CPF de quem recebeu e, muito importante também, o número de registro no CRO, não é? Também, nesse recibo, o nome, não necessariamente o CPF, mas o nome, pelo menos, de quem recebeu o tratamento. Porque nada impede, por exemplo, do pai pagar um tratamento médico para o filho. Então, nesse caso, o recibo... Que é dependente dele. Que é dependente dele. Claro. Então, nesse caso, o recibo vai estar... Quem pagou? O pai, o CPF do pai. No histórico vai estar, recebi a importância de tal valor proveniente da consulta médica do fulano de tal. Fulano de tal é o filho, não é? Aí vai ter, normalmente se põe o carimbo, né? Com o número do registro no CRO, que é o Conselho Regional, o CRM, o Conselho Regional de Medicina. Mas o CRO também, a despesa odontológica também seria dedutível, não é? O que aconteceu comigo esses tempos, e acontece com frequência, é que o documento não consta todas as formalidades. Ou muitas vezes o carimbo está ilegível, a pessoa acaba deixando passar. Então, se a Receita Federal, verificando que o recibo está ilegível ou não se reveste das formalidades, ele vai glosar aquela despesa. Essa glosa de despesa pode, daqui a pouco, gerar tributo a pagar com multa qualificada de 75%. Gera um processo administrativo, né? No nosso caso, foi gerado um processo administrativo de defesa daquela autuação. E vejam o que nós tivemos que fazer. Nós tivemos que ir atrás do médico, procurar o médico, para o médico firmar uma declaração com firma reconhecida onde ele atesta. Aquele recibo é verídico e eu prestei o serviço médico para aquele paciente, né? E aí, então, com base numa declaração assinada com firma reconhecida do médico e juntado os comprovantes todos de regularidade dele perante o Conselho de Fiscalização, aí, nesse caso, administrativamente, a Receita Federal aceitou aquele documento, então o imposto de renda declarado pelo contribuinte naquela ocasião foi homologado, digamos, né? Mas é uma função que... Agora, importante é dizer o seguinte, hoje a Receita Federal está muito bem aparelhada do ponto de vista de logística, do ponto de vista de informações, né? Aí está a computadorização, a internet e tal. Quer dizer, não adianta o camarada querer dar um migué. Hoje não dá mais migué, porque aquilo que tu não declara a Receita pode descobrir, e o que tu declara não condizente com a realidade, a Receita também pode apurar. E aí tu te complica com a Receita Federal. A Receita Federal, ela cada vez mais, ela tem um banco de dados que possibilita o cruzamento das informações. Então, hoje, os profissionais liberais que atuam sob pessoa física e jurídica também, elas precisam apresentar para a Receita Federal o livro caixa. E nesse livro caixa tem um aplicativo da Receita Federal, onde estabelece que nesse livro caixa os valores recebidos dos pacientes tem que necessariamente constar o CPF, não é? Então ali a Receita Federal já faz um cruzamento. Então se o sujeito diz que pagou para um médico ou para algum outro profissional da área de saúde determinada quantia, a Receita Federal tem como saber se aquele profissional informou que recebeu daquele paciente aquela quantia. Se a Receita Federal não tem aquela informação, o contribuinte vai ser intimado para apresentar o comprovante, não é? E aí a Receita Federal pode verificar se o comprovante foi revestido das obrigações, das formalidades legais, não é? Vai aceitar ou não, e pode acontecer o seguinte, a Receita Federal verificar que aquele recibo é idôneo e autuar o médico por não ter informado aquela receita no ajuste anual dele. Esse alerta vale para os dois lados. Dois lados, Não adianta, então, Miguel. É isso aí, né? Algum último recado final? Ainda sobre as despesas médicas, né? Então é importante a verificação de todos os recibos de médicos, as notas fiscais das clínicas, dos hospitais, e também verificar juntamente com os planos de saúde, não é? O plano de saúde informa um resumo de todos os valores pagos no ano, pelo titular e pelos dependentes, então a pessoa pode transcrever aquela soma daqueles valores os gastos, porque os gastos com o plano de saúde também é dedutível.
Obrigado por essa semana que vem. Tem mais, né? Conversando sobre contabilidade, porque até o dia 30 nós teremos ainda a oportunidade de esclarecer vocês aí para não entrar em conflito com a Receita Federal, que nunca é bom, tá certo? Obrigado, Giovanni, por essa semana. Boa semana. No nosso espaço, conversando sobre contabilidade.